Bom, boa noite. Primeiro, mais uma vez, né, super obrigado pelo convite e o que eu disse, né? O que o hipócrita me pede chorando que eu não faço sorrir. Quando eu recebi o convite, que a Vera, né, e o Lori entraram em contato comigo, depois vocês, eu falei, ó, só que tem que ser no dia que eu esteja em terra, né? Eu não, senão se eu estivesse viajando, assim, navegando, eu não conseguiria atender vocês, né? E aí deu super certo, fiquei super feliz de ter conseguido conciliar a agenda com os outros professores também, né? E estar aqui com vocês hoje. Esse bate-papo aí sobre eficiência energética e materiais de construção, que é basicamente, né, a aula, uma das aulas que eu dou no IPOG. Né? No IPOG, eu vi que vocês colocaram ali o meu currículo no chat, eu morro de vergonha de ler meu currículo. Mas o pessoal que está aí, que não faz parte ainda do IPOG, né, e para os alunos que são do IPOG, nessa pós em BIM, eu dou esse módulo de análises energéticas lumínicas, né? Mas eu também trabalho na pós de iluminação do Master in Lighting. Lá eu fico com as aulas de automação e com as aulas de BIM com o projeto luminotécnico. Também dou aula na pós de design de interiores, aí eu fico só com a parte de iluminação do Dialux. Oi. E só um segundinho. Desculpe. Só um segundinho que eu preciso resolver um negócio. Ô, camareira. Olá. Desculpa, gente, mas o camareiro chegou aqui para limpar o quarto. Acontece. Ao vivo tem dessas coisas, né? E, bom, estava dizendo, né, das outras aulas que eu dou. Então, eu fico em algumas outras pós. Basicamente, todas que envolvem a parte de iluminação e energia sempre acaba sendo comigo também, né? Uma curiosidade do IPOG, que eu acho bem bacana de ser comentado aqui, não sei se os outros professores já falaram, é que nunca nenhum módulo é feito por um professor só. Nós sempre somos pelo menos em dois professores e nós montamos, né, a aula para os alunos, de tal maneira que quem tem aula comigo, tiver aula com outro professor, vai ter basicamente o mesmo conteúdo. Muda alguma coisa em relação a cases, né, pessoais de cada professor, mas o restante acaba sendo tudo igual, né? O conteúdo em si sempre é o mesmo. E isso é muito bacana, porque o material de um acaba fortalecendo o material de outro, né? Bom, com relação especificamente a essa temática, né, de eficiência energética, desde a faculdade eu sou formado em engenharia civil e hoje sou graduando em arquitetura, né? Então estou juntando mais uma carreira aí. Mas sempre o que muito me fascinou foram as questões do meio ambiente, né, as questões da sustentabilidade e depois as questões das pessoas, né, o ser humano inserido dentro do ambiente construído. E aí, com isso tudo, né, não podia deixar de lado as questões da demanda energética, né, como a gente reduzir o consumo de energia, mas, né, a gente não pode pensar, quando a gente fala em eficiência, não adianta a gente pensar só em simplesmente desligar as coisas da tomada, ou simplesmente apagar as luzes e ler algo à luz de vela, ou tomar banho, por exemplo, esquentando, né, a água no fogão. Né? Isso não é eficiência energética. Eficiência energética é quando a gente tira proveito, né, das nossas variáveis climáticas, daquilo que a natureza tem para nos dar, né, de forma que a gente tenha boas condições, principalmente de conforto ambiental. Então, a gente mantendo as condições de conforto, consumindo menos energia elétrica, aí sim nós estamos falando em termos de eficiência. E para juntar tudo isso, então, com o ambiente construído, exatamente quem faz essa interface, né, entre os dois mundos, o mundo natural e o mundo que as pessoas vão viver, o mundo construído acaba sendo os materiais de construção. Né? Então, por isso que esse tema, né, ele, além de me fascinar muito, ele acabou compondo aí essa pós de BIM, né, de processos, tanto a pós em processos quanto a pós de ferramentas. Né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se ele vai passar. Isso. Aqui eu começo, né, só para a gente contextualizar um pouco, por isso que eu estou falando para vocês verem que falar de eficiência energética e construção civil é algo que realmente, digamos assim, está na moda, né? É algo muito importante. Então aqui eu trago uma notícia para vocês agora, de janeiro, uma notícia super recente, né, dizendo que a diretiva europeia sobre eficiência energética dos edifícios está para ser desenhada já há alguns meses e agora, então, ela está prestes a ser aprovada. Então, o que vai acontecer na Europa daqui para frente? A Europa vai exigir
que as construções já existentes, tá, elas passem por reformas, elas passem por uma reabilitação para que elas possam atender às questões de eficiência energética. Tá? Então, a Europa aí se preocupando, né, realmente com essas habitações mais antigas, essas construções mais antigas que consomem muita energia, tá, para que elas possam proporcionar boas condições de conforto. E como a gente sabe, né, algo que acontece fora do Brasil, né, logo, logo acaba chegando para a gente como regra também. Então, eu espero que esse tipo de diretriz, esse tipo de procedimento, que nós adotemos, né, mais para frente, aí como uma forma de equalizar, dar uma balizada, né, nessas questões de consumo energético das edificações. Vocês podem me interromper, se ele falar alguma coisa, tá? Escrever no chat, fiquem à vontade, eu estou com o chat aberto, eu consigo ver o que vocês estão perguntando também, tá? Bom, uma outra notícia recente também, de 2023, né, dizendo que a função dos materiais de construção para a eficiência energética dos edifícios ela é incontornável, ou seja, incontestável. Falar em edifícios de carbono zero, né, implica conhecer as características dos processos construtivos e integrá-los no balanço energético ambiental dos edifícios. Então, aí, para vocês verem, mais uma notícia super recente de janeiro desse ano também, apontando, né, esse no caso é um artigo que foi publicado nessa revista Edifícios e Energia, apontando então a questão da prioridade, dessa necessidade de nós controlarmos os materiais de construção em termos de eficiência energética. Aqui, uma notícia do ano passado, do portal da indústria, dizendo que a diminuição dos gastos com energia também tem outros efeitos, como o impulsionamento da economia local. Então, essa reportagem é muito interessante que ela acaba associando, né? Já que uma empresa, uma indústria, um comércio, até mesmo uma residência, ela gasta menos energia elétrica, então as pessoas vão poupar esse dinheiro da energia e vão gastá-la de outra forma. Então, essa notícia, ela acaba trazendo para nós, né, essa questão da economia de energia elétrica, desse gasto que você tem a menos, que isso acaba até fomentando, né, a economia local e gerando novos empregos. Então, vocês estão vendo aí, realmente, tanto que falar de eficiência é importante, né? Aqui uma notícia do CIBIC, né, do ano passado, aqui trazendo realmente para a nossa realidade, para o universo do BIM, né, dizendo que a etapa de projeto é importante. Então, quando a gente pensa em estudo de viabilidade, né, lá no comecinho das fases projetuais, ela acaba sendo muito importante porque vários parâmetros do edifício podem ser definidos na concepção e determinar o desempenho energético da edificação. Então, novos desenvolvimentos no campo da digitalização, que é o caso do BIM, podem definir o curso para melhorar a eficiência energética das edificações de diversas tipologias. Então, aí, tá, para a gente juntar essas questões dos materiais que eu estava dizendo, né, essa importância dos materiais de construção, com aquilo que essa pós do IPOG, né, vem proporcionar para vocês. Tá? Então, qual que é a grande sacada do universo do BIM e todas essas questões? São as informações. Tá? Então, quando essa reportagem do CIBIC fala que nessa etapa de projeto, essa etapa de concepção projetual, é muito determinante, é muito importante que vocês levantem todas as questões dos materiais, porque são esses materiais que vão, né, fazer essa interface entre meio ambiente e ambiente construído. Então, são esses materiais que vão dizer se aquele ambiente construído ele é mais ou menos, né, confortável, né, ou se ele é mais ou menos energeticamente eficiente. Tá? Aqui eu trago para vocês 3 imagens, tá? 3 projetos, né? Não são meus, bem longe disso, tá? Mas são 3 exemplos, tá? O primeiro ali, do lado esquerdo, a sede da Petrobras em Santos, tá? Santos é uma cidade litorânea em São Paulo, tá? O segundo são 2 torres corporativas lá em São Paulo também, que chama Rocha Verá Corporate Tower, e o terceiro lá em Porto Alegre. Aí, ó, Renato, em Porto Alegre, onde você está, ó, tá? Você pode morar nesse condomínio. Euroville Smart Housing, tá? E aí eu pergunto para vocês podem até colocar aqui no chat para mim, tá? Essas obras, olhando assim, tudo com vidro, né, totalmente exposta ao sol, vocês acham que essas construções elas são ambientalmente confortáveis? Vocês acham que elas são energeticamente eficientes? Conta aqui para mim. Pode ser no chat, se não quiser falar no microfone.
Sim, não, não sei, talvez. O que que vocês acham? O que que você acha, Renato? Puxa a conversa. Ah, bem provável. Gostei do Júlio, deveriam ser, né? Ah, João Henrique, bem provável. A Joyce, sim, deveriam ser. Beleza. Mais para frente, mais no finalzinho, eu vou contar para vocês, então, se são ou não, tá? Eles vão entender o porquê. Aqui eu trago uma notícia recente também, tá? E conto para vocês que 48% da nossa matriz energética, 48% de tudo aquilo que é consumido de energia elétrica no Brasil, no nosso país, quem consome isso, tá? São as edificações. Isso mesmo, Arthur, vai depender das propriedades dos materiais. Esse é o X da questão, né? Então, assim, aqui vocês estão percebendo, e esses dados, tá? Não fui eu que inventei, isso tudo eu tirei do nosso Balanço Energético Nacional do ano passado, né? O último que nós temos, Balanço Energético de 2022, tá? Então, uma notícia também recente, tá? O que eu posso dizer para vocês é que esse consumo das edificações já diminuiu um pouco. No balanço energético anterior, tá? Esses 48% estavam na ordem de 51%, então já houve uma pequena diminuição, mas isso já é bem significativo, tá? Em termos de consumo de energia. E aqui eu destaco para vocês, então, que o setor das indústrias, residências e serviços são os responsáveis por esses 48%. Ou seja, tá? Aonde realmente nós temos, né, o ambiente construído, nós temos algo construído interferindo, então, nesse consumo energético. E aí aqui, né, eu coloquei para dar uma exemplificada algumas questões, né? Quando as pessoas vão construir, vão reformar, vão comprar, a gente sempre escuta essas frases, né? Frases desse tipo: "Que linda a sua casa! Adorei esse porcelanato que você colocou na sala", né? Essas persianas ficaram ótimas. Agora dá para trabalhar, não bate mais sol. Ou seja, naqueles casos então de edifícios envidraçados, que projetualmente, né, foram concebidos com vidro, e aí para as pessoas trabalharem de repente naquele local tem que pôr cortina, né, senão fica muito quente. Ou então, quando alguém fala assim, né, alguém poderia acender as luzes? Ainda não escureceu, mas já está muito escuro aqui, né? Então, aquela mesma situação que o dimensionamento, né, do sistema de iluminação artificial não foi muito bem feito. Ou então, olha aquele prédio todo envidraçado, né? Assim, isso é uma frase assim que eu desde criança, quando eu ia para São Paulo, eu andava na região da Berrini, eu via isso, né? Aqueles prédios envidraçados que aqui lá na roça onde eu moro não tem isso não, né? Imagina a conta de energia deles, né? Então assim, são essas indagações que as pessoas fazem, né? E será que elas estão certas? Será que elas estão erradas, né? Então assim, vocês percebam que são situações do cotidiano, tá? Que acabam afetando e muito a nossa realidade. Dessas daqui, talvez a que mais me impacte e a que mais assim me dê ânimo e me dê vontade de fazer o que eu faço é essa primeira, né, que fala: que linda a sua casa, adorei esse porcelanato, né? As pessoas têm, né, por hábito construírem as casas para si, mas também para os outros, né, para mostrar para o vizinho, né, para mostrar para a família. E aí elas acabam sempre se preocupando com os materiais de acabamento, né? É o porcelanato, é a pastilha, é o papel de parede, tá? Só que elas esquecem, né, que o mais importante é o que está dentro da parede, é o que ninguém vê, né? E são exatamente esses materiais que ninguém vê, que ninguém vai elogiar, que vão fazer toda a diferença, tá? Na hora que vocês forem construir ou projetar. São esses materiais que não são valorizados, né? Tô parecendo o coach, né, do coitado do material desprezado, né? Mas são esses materiais que vão fazer a diferença em termos da eficiência energética do empreendimento, tá? Então, assim, esse tipo de situação, né, a, por persiana, será que realmente é necessário você colocar uma persiana numa janela envidraçada, né, numa fachada totalmente envidraçada? Será que você precisaria acender as luzes fora do horário, né? Será que realmente um edifício todo envidraçado gasta muita energia elétrica? Tem minhas dúvidas, né? Provavelmente, né, não precisaria ser assim,
poderia ser muito melhor se fosse muito mais bem pensado, tá? E aqui eu trago para vocês os responsáveis pelo consumo de energia das edificações, tá? Então, os materiais que compõem a envoltória, tá? Ou seja, os materiais que vão compor a casca do edifício, paredes, coberturas, né? Claro, contando também com as suas aberturas, esses materiais, essa casca da edificação, tanto ela sendo residencial, comercial, de serviço, né, qualquer que seja ela, são esses materiais, eles podem ser responsáveis até por 30% do consumo energético daquela edificação, tá? Outros 30%, outro grande vilão aí do consumo de energia elétrica é o sistema de iluminação artificial, né? Então, Neto, mas hoje tem LED. Tá? Ok, concordo, hoje tem LED, né? Mas não é porque é LED que é energeticamente eficiente, tem muito LED, né? Isso vocês vão ver depois comigo na aula, para isso aqui não ficar uma coisa muito aula, né? E sim, né? Ser mais um grande bate-papo. Não é porque é LED que ela não consome energia, tá? Então, assim, tem relações aí entre fatores da iluminação que devem ser ponderados para ver se realmente uma iluminação ela é ou não energeticamente eficiente, mesmo sendo de LED. Tá? Claro, o LED consome menos energia que uma lâmpada incandescente, né? E o grande vilão do consumo energético das edificações é o nosso querido ar-condicionado, tá? Tanto para refrigerar quanto para aquecer, né? Então, assim, qualquer aparelho que a gente use e mude temperatura, ele consome mais energia. É o caso do chuveiro elétrico, o caso do ferro de passar roupa, tá? Então aqui, pessoal, eu poderia ficar agora assim o resto da noite aqui com vocês só nesse slide, tá? Porque aqui que a gente começa a pensar em análise, é aqui que a gente começa a pensar em termos de materiais de construção. Aqui que a gente começa a pensar, então, em como conceber melhor esse projeto sob o ponto de vista daqueles materiais que ninguém dá um valor, tá? Então, assim, os materiais que compõem o envoltório, eles vão ser responsáveis pelas trocas térmicas entre o meio externo e o meio interno, né? Essas trocas térmicas vão ocorrer também por quê? Por conta das aberturas. Se vocês não dimensionarem muito bem o tamanho dessas aberturas, elas vão passar mais ou menos claridade. Se passar mais claridade, teoricamente, passa mais calor também. Neto, por que teoricamente? Teoricamente, por quê? Porque tem vidros que conseguem segurar o calor, mas não impedem a luz, por exemplo. Tá? Então, se vocês trabalharem com pouca disponibilidade de luz natural, vocês vão ter que acionar o sistema artificial de iluminação mais vezes durante o dia, né? Durante o período maior. E dá-lhe energia elétrica sendo gasta, né? Se vocês não trabalharem bem os materiais da envoltória, não trabalharem bem as aberturas, vocês acabam fazendo o quê? Aquecendo mais o ambiente de vocês. E aí o ar-condicionado entra em ação também, tá? Isso tudo, pessoal, pensando o quê? Para deixar o ambiente, né, confortável para os usuários, tá? Então, a gente traçar ali, né, uma meta de conforto ambiental, principalmente pensando em conforto térmico e conforto lumínico, tá? Imagina que talvez a maioria de vocês sejam arquitetos ou engenheiros, então, né, os arquitetos têm essa disciplina na faculdade, os engenheiros, alguns têm, outros não, né? Mas o conforto muitas vezes acaba sendo negligenciado. Na faculdade acaba sendo uma matéria muito difícil e envolve física, né? Envolve conta, e às vezes ela só passa, né? Mas acaba sendo muito importante quando a gente pensa depois em ambiente construído em termos de consumo energético. Tá? Estou falando muito difícil, eu falei que era um bate-papo, mas está ficando muito monólogo, muito pesado? Você pode reclamar também, tá? Fala, Neto, fala mais fácil, tá? Vindo mais para o nosso BIM, tá? Então, assim, quando a gente trabalha em termos de eficiência energética e análises, beleza, pessoal, obrigado. Tá? A gente trabalha com o 6D, tá? Que seria a sexta dimensão do BIM. Né? Então, a questão de sustentabilidade, análises relacionadas ao consumo de energia, uso de água e conforto térmico, e avaliação do desempenho térmico, lumínico e acústico, nós estamos lá no 6D, tá? Então, a gente avançou um pouco já em termos de modelo construído, em termos de informações que estão sendo inseridas nesse modelo, tá? Depois vocês têm ali a parte de orçamento, a parte de planejamento, né? Então, os 4, os 5, né? Ds da vida e o 7D, que é a parte de manutenção e facilities.
Em termos de desenvolvimento, de nível de desenvolvimento BIM, tá? Um projeto para trabalhar em termos de análise, ele tem que ser concebido já num LOD 300, né? Então, percebam ali, eu coloquei umas siglas ali embaixo, então quando vocês, né, começam a pensar nos materiais, começam a pensar em algumas soluções, tá? Vocês começam lá no estudo preliminar. Nós temos um nível de desenvolvimento número 100, é um modelo mais genérico, né? É um estudo de massa, geralmente, tá? Que você vai começar, a partir dele, né, inserir algumas informações e extrair mais informações ainda, tá? Depois vocês vão passar para a parte do anteprojeto, então percebam que aquele modelo já começa a criar uma forma, começa a criar uma dimensão, começa a ter carinha de projeto mesmo, tá? E tem mais informação. A hora que vocês chegam para fazer as análises, nós já temos um modelo 300, um modelo muito rico de informações. Então, aqui para a gente, em termos de eficiência, o I do BIM, ele é crucial, tá? Então, as informações são cruciais que vocês tenham todas elas, e que vocês dominem essas informações e saibam exatamente quais delas vocês deverão usar. E que muitas vezes, né, elas são, não vou dizer que elas são esquecidas, mas elas não são utilizadas, tá? E depois, os níveis de desenvolvimento acabam prosseguindo, né, passando por um LOD de 400, seria já um projeto executivo, e depois o 500 seria o pós-obra, né, as questões de avaliação de pós-ocupação. Quando vocês, até estava assistindo a palestra do Alain, infelizmente não consegui acompanhar do ontem, espero que vocês tenham visto, né? E aí eu vi o Alain comentando com vocês sobre algumas questões, né? E aqui eu trago, né, algumas perguntas que vocês devem responder quando vocês trabalham em BIM, tá? Então, quando vocês estão ali na fase de projeto legal, de projeto executivo, né? Então, vocês trabalham muito respondendo essas perguntas do tipo, quem sou eu? Ah, eu sou uma parede, né? Eu sou uma porta, porque isso vai estar vinculado, né, aos parâmetros, né, a IFC de cada tipo de componente do seu modelo, né? Vocês vão colocar a espessura de uma parede, a espessura de um material que vai compor essa parede, qual que é a quantidade, então vocês conseguem tirar os quantitativos, já ali pensando já em executivo, quais são as dimensões de portas, janelas, né? E outros objetos, outros elementos que vocês colocarem, quanto custa tudo isso. Então percebam que essas perguntinhas que eu coloquei aqui, elas resolvem para vocês um projeto legal, um modelo executivo, né? Só que quando a gente fala em eficiência, tá? Vocês vão ter mais perguntas para responder. Essas daqui não são suficientes para nós, tá? Para nós em termos de eficiência energética, em termos de análise. A gente precisa dar mais uma profundidadezinha dentro do I do BIM, tá? E aí, vocês precisam responder, tá? Mais duas perguntas, né? E apenas duas. Onde estou e de que sou feito, tá? Então, onde estou? Vocês concordam comigo, né? Até como nós estamos falando com a turma aí de Recife, né, toda o BIM Week feito aí, vocês concordam comigo que se eu construir algo em Recife, tá? Ele não deveria ser replicado para o Brasil inteiro da mesma forma, tá? Por quê, né? Recife, super quente, vento, é uma cidade maravilhosa, incrível, linda, né? Mas com um clima totalmente diferente de onde eu moro, que é totalmente diferente, inclusive, de onde o Renato mora, que é lá em Porto Alegre, né? Então, o que acontece? A gente tem que começar a pensar nesse onde estou. Ou seja, graças a Deus, quando a gente trabalha em BIM, a gente consegue georreferenciar os nossos modelos, tá? Então, a partir do momento que vocês georreferenciem esses modelos, dentro de um processo BIM, e aqui eu vou falar um pouco, né, falando de Revit, que é a ferramenta BIM que eu uso, tá? Vocês conseguem, então, trabalhar com dados meteorológicos, né, oriundos de estações meteorológicas conhecidas. Em estações meteorológicas cadastradas pelo INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, né, que nós temos aqui no Brasil, que seria o maior órgão, né, e o mais respeitado em termos de dados climáticos. Então, a partir desse momento, que vocês fazem esse georreferenciamento, aquele projeto de vocês, tá, ele passa a ter um comportamento em cada local diferente. E aí que a coisa acontece, tá? E aí, então, que vocês vão começar a pensar de que maneira? Bom, esse material de construção que eu uso lá em Recife, para fazer uma alvenaria, um painel de vedação externo, será que esse mesmo material atende ao pessoal de Porto Alegre?
Será que esse mesmo material vai atender o pessoal de Manaus? Tá? Por que isso acontece, pessoal? O Brasil, né, sendo bem clichê, mas não tem como escapar disso, o Brasil tem dimensões continentais. Nós temos 8 zonas bioclimáticas. Então, ou seja, o Brasil foi mapeado em 8 regiões com mesmas condições climáticas. Então, né, essas informações elas devem contemplar o modelo BIM de vocês, tá? Ou seja, todas aquelas outras, mais essa, tá? E mais outra, né? De que sou feito. Ou seja, né? Quando a gente trabalha com o nosso modelo BIM, né? Muitas vezes as pessoas, assim, e eu falo, quando alguém vai para esse lado, eu falo, puxa, que pena, né? Mas talvez, assim, no início de carreira, final de faculdade, as pessoas acabam utilizando uma ferramenta BIM, por quê? Porque faz corte automático, gera 3D, faz elevação, né? Ok, é bacana. Então, assim, o 3D, a sua dimensão 2D e 3D está super bem resolvida, né? Mas e o resto? Explorem mais. É a mesma coisa que eu pegar uma Ferrari e querer andar em Rio Preto. Eu vou ter uma mega máquina e ela não vai desenvolver. Não vou conseguir aproveitar. Então, assim, não subutilizem a ferramenta que vocês têm na mão de vocês, né? Então, quando vocês colocam de que sou feito, tá? Aqui eu trouxe só alguns exemplos, só para ilustrar essa nossa conversa, nosso bate-papo. Então, percebam que aqui vocês têm 2 tipos de painéis de vedação e 2 tipos de cobertura, né? Vocês já têm espessura desses materiais, então vocês vão poder configurar esses materiais dentro do próprio Revit, ou até mesmo do ArchiCAD, tá? Esses materiais configurados, eles vão passar a ter espessuras diferentes, então essas espessuras vão gerar para vocês quantitativos diferentes, vocês vão poder botar o custo unitário disso em cima de uma unidade, então isso vai gerar um orçamento para vocês. Só que olha só que bacana, se vocês perceberem, embaixo de cada composição que eu coloquei tem uma letra U e uma letra CT, né? Esse U é transmitância térmica, tá? E o CT é capacidade térmica. Então, aqui nós estamos falando de propriedades físicas dos materiais. E o mais bacana disso tudo, as ferramentas BIM permitem que vocês coloquem essas informações dentro dela. Tá? Então, a partir do momento que vocês respondem essas outras 2 perguntas que eu passei para vocês, vocês aí sim passam a ter um modelo, né, em nível de desenvolvimento suficiente, tá, para que vocês possam trabalhar com questões energéticas, com questões de eficiência energética. Tá? Então, assim, é algo diferente, que ninguém está acostumado a fazer, né? Só que, como eu disse, se vocês estão com um Revit, um ArchiCAD na mão, ou seja, vocês estão com essas Ferraris na mão, por que não transitar, então, por rodovias que permitam que vocês acelerem esses carros, né? Ou seja, se vocês estão com esses programas, esses softwares que são tão completos, por que não inserir mais um pouquinho de informação e extrair essas análises, extrair esses resultados que vocês podem ter de forma automática também, tá? Lembrando, claro, que isso vocês vão poder inserir já dentro do template de vocês, deixa pronto, cria o material da forma mais completa possível. Já deixa esse material com essas questões físicas e térmicas de cada componente pronta. Na hora que você for modelar, tudo já está acontecendo, tudo fica pronto, tá? Então, fica tudo muito mais fácil, muito mais completo. Opa, passei demais. Então, aqui eu trouxe só para mostrar para vocês, né, um print de uma janela do próprio Revit, tá? Então, aqui, ó, lá, propriedades, ó, propriedades térmicas do material, condutividade, calor específico, densidade, emissividade, porosidade. Na hora que vocês completam direitinho essas informações que estão aqui do lado direito, nesse retângulo que eu tracei em vermelho, o modelo de vocês, tá, ele já está sendo criado da forma correta, pronto para ser analisado. Tanto que se vocês conseguirem olhar e prestar atenção no primeiro retângulo do lado esquerdo que eu destaquei, dentro do print que eu dei, ali vai estar escrito assim, ó, família, parede básica, tipo, básica de 15 centímetros. Espessura total, 15, porque essa daqui eu só comecei, era só uma ideia para começar a fazer. Só a parte da alvenaria. Resistência térmica, a loja tem 0,1852 metros quadrados Kelvin por watt, tá? Massa térmica, 19,31 quilojoules por Kelvin. Então, o que acontece? Ele já me dá essa resposta, já está pronto, tá?
Diferente do que a gente fazia na faculdade, na aula de conforto, né? Que era uma loucura, aquele monte de conta, divide por um, multiplica, né? Aquele rolo todo. Aqui o cara já faz para a gente. Tá dado, tá? Então não subestimem, não subutilizem a ferramenta que vocês têm na mão de vocês. Aqui é a mesma coisa para o vidro, tá? Então, aqui estou mostrando para vocês essa flecha vermelha mostrando que essa janela, em planta que eu estava analisando aqui, que eu trouxe para vocês, que é uma janela de vidro fixo, tá? E eu destaco aqui nesse pontilhado maior, tá? Ali, ó, transmissão de luz visível, coeficiente de ganho de calor. Então, essas informações, ainda mais para o vidro, pessoal, é muito fácil, tá? Todo fabricante de vidro já tem isso nos catálogos deles, tá? Quanto mais industrializado o material for, mais informação pronta vocês têm na mão, tá? Então, assim, daqui para frente, comecem a criar o hábito de trabalhar com fornecedores que vocês conheçam, tá? E com os catálogos deles em mãos. Em mãos, quando eu falo assim, tá? Em PDF no computador, não precisa imprimir nada não, tá? Mas, Neto, eu vou comprar, eu estou especificando, fazendo um projeto, e eu vou comprar essas esquadrias que são prontas, esquadrias comerciais, tá? Não tem problema. Liga na empresa de esquadria, manda um e-mail e pergunta, o seu vidro, quem é o fabricante do vidro, tá? Geralmente, tá, vai ser Sebrae ou vai ser Guardian. Ou se for algum outro fabricante, pergunta. Eles dão essas informações para vocês. Eu falo isso porque é o que eu faço, tá? Então, assim, tem cliente meu que opta por esquadrias comerciais prontas. Vai lá na Leroy Merlin, vai em loja de material de construção e compra ela pronta, não faz sob medida, tá? Então, vocês conseguem obter esse tipo de informação, tá? E trabalhar. Então, trazer essa esquadriazinha para dentro da ferramenta BIM de vocês com as informações corretas. Beleza? E isso vai se aplicar também para as luminárias, tá? Então, quando vocês forem trabalhar, principalmente o pessoal que trabalha com lumínio técnico ou com a parte elétrica, tá? Mesma coisa. Vocês conseguem inserir as informações corretas naquela luminária. Então, aqui eu costumo dizer que quando a iluminação deixa de acontecer por sentimento e passa a acontecer por técnica, tá? Então, ali vocês estão vendo o que eu destaquei, tá? Agora vocês vão ter fluxo luminoso dessa lâmpada, aquele SP530 é o arquivo emissor de luz, ou seja, a forma como essa luz vai ser emitida, o arquivo IES, e se alguém aqui trabalha com renderização, né, entende muito bem disso, cada luz é emitida de uma forma, enfim, tá? Vocês conseguem, então, respondendo de que isso é o feito, colocar essas informações mínimas e necessárias para que o modelo de vocês funcione, tá? Ia ser para que ele seja bem analisado e da forma correta, tá? E aqui, né, chegando mais para o finalzinho, né, eu trago para vocês as respostas, né, se são ambientalmente confortáveis e se são energeticamente eficientes, tá? E claro, né, a resposta é sim, tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse edifício sede da Petrobras lá em Santos, ele é quadrado, tá? Todo envidraçado, todinho envidraçado, tá? Na parte superior eu coloco até a localização dele para vocês verem que ele tem duas fachadas bem expostas ao norte, né? E então uma terceira ali que pega boa parte do oeste, então é um prédio que realmente tem uma carga térmica muito alta. E ele é muito bem iluminado, tá? Mas qual que foi a grande sacada em termos de execução desse edifício? Que nessa fachada do edifício foram aplicados vidros duplos, insulados, serigrafados, com fator solar de 20%, tá? Ou seja, apenas 20% do calor que reflete, que incide nesse vidro, passa para dentro, tá? Então, ele consegue ser transparente, tá? Quase que 100% transparente nesse caso, porque ele é serigrafado, tá? Ele consegue ser quase 100% transparente, mas uma mega redução de ganho de calor, tá? Então, sim, ele é energeticamente eficiente e sim, ele é muito confortável visualmente falando, tá? O conforto lumínico desse edifício é uma coisa assim incrível. Quase não se usa luz artificial durante o dia. Aqui, o outro Rocha Verá, tá? De novo, na parte de cima ali tem a implantação dele, também percebam que grandes fachadas voltadas para o norte, tá? Ele tem grandes aberturas para maximizar o uso da luz natural,
Ele possui vidros laminados de alta eficiência e tratamento acústico, inclusive, nesses vidros, tá? Esse prédio, por curiosidade, ele é um prédio que é certificado pelo LEED Gold, tá? Em termos de certificação, LEED é a penúltima certificação, só teria uma acima dela, tá? Então, percebam que sim, um edifício todo envidraçado, tá? Ele consegue ser energeticamente eficiente e também consegue ser sustentável e atendendo condições de conforto dos usuários, tá? E por último, o outro exemplo que eu tinha trazido para vocês das casas, tá? O Euroville Smart Housing, lá em Porto Alegre. Ele, nessa fachada, foram aplicados vidros, também duplos insulados, né? Também com fator solar de 20%, igual ao do Rocha Verá. E, olha só que bacana no que eles pensaram. As paredes dela, dessa casa, tá? Elas têm um núcleo em EPS, um núcleo de isopor, tá? Então, seriam paredes, praticamente paredes duplas, compostas de blocos cerâmicos de 9, tá? E isopor no meio. Utilizaram uma pintura de tinta de alta refletância. Então, aqui mostrando para vocês também que até a cor que vocês pintam lá de fora interfere ou não nos ganhos de calor do lado de dentro. Então, assim, a cor que você pinta a tua fachada vai ditar a regra se você vai gastar mais ou menos na tua conta de energia elétrica, porque você acionou mais ou menos o teu ar-condicionado, tá? E utilizaram telhas sanduíches também, uma solução até um pouco mais corriqueira e mais comum, tá? Mas também que são telhas que ajudam muito nessa questão de ganhos térmicos. Tá? Então, isso tudo, pessoal, por quê? Porque foi pensado antes. As informações foram levantadas antes dos projetos começarem a acontecer. Tá? Foi pensado em condições climáticas, foi pensado em posicionamento de fachada. Tá? Então, percebam que são edifícios e construções que têm fachadas bonitas, são, né, visualmente são interessantes, e para o bolso do cliente, incrível, tá? Fantástico. Esse daqui foi etiquetado pelo Procel, nível A de eficiência, tá? Ou seja, realmente ela consome muito pouco de energia elétrica, tá? E aqui, né, só para a gente ir um pouco além também, né, dos materiais, em termos de eficiência, jamais para deixar de lado, né, os colegas, os companheiros do paisagismo, tá? Então, aqui vocês estão vendo, não sei se vocês conhecem esse prédio, ele fica lá em Milão, se vocês já viram coisa sobre ele, chama Bosco Verticale, e também é um edifício que foi pensado em termos de eficiência energética, mas como, de que maneira? Com o uso da vegetação, tá? Então, é uma floresta, é um bosque vertical, como o próprio nome diz, tá? Então, percebam aqui na imagem da direita o capricho e o cuidado que os projetistas tiveram, tá? Então, lá em cima, os dois primeiros quadradinhos mostrando aquela árvore, né? Na época do verão, a copa dela tá cheia, tá? Então ela faz sombra, não deixa a temperatura de fora afetar a temperatura de dentro. Então, lá fora 30 graus em Milão, 21 graus dentro da edificação. Isso sem o ar-condicionado, tá? Só por conta da árvore. Agora, no inverno, que muda a posição do sol, olha lá que bacana, ó, essa mesma arvorezinha, ela perdeu todas as folhas. E no inverno, como é muito frio lá, aí eu quero que o sol entre, tá? Então, aqui só para dar um exemplo para vocês que, além dos materiais, a vegetação, o paisagismo também é muito importante de ser pensado, tá? E aí está um ótimo exemplo para vocês pesquisarem e adotarem como partido, tá? Um outro que eu gosto muito, super high-tech, é o One Central Park, que fica lá em Sydney, na Austrália. É um prédio também que teve muito essa questão da pegada do verde nas fachadas, tá? Esse edifício ele foi todo trabalhado com vidros também com fator solar bem baixo para diminuir bastante essa questão da insolação e dos ganhos térmicos. Só que o mais interessante dele é, se vocês separarem bem no meio dessa imagem, tem um conjunto de espelhos, um negócio esquisito flutuando, né? Aqui olhando de baixo para cima. Aquilo ali que vocês estão vendo, aqueles quadriculadinhos de espelho, que ele não é heliostato, tá? É um mecanismo, né? É uma forma de você refletir a luz do sol para onde não tem, tá? Então, deixa eu voltar aqui no anterior. Então, o que acontece? A luz, o sol que incide nessa cobertura do edifício menor, incide, ela é refletida para esses espelhos, desses espelhos ela é refletida para baixo, tá? Lá embaixo, no térreo, eles têm dutos de luz que levam essa luz natural para as garagens, para o subsolo, tá? De novo,
pensando só para economizar energia elétrica, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, o Renato falou umas falácias vão estar disponíveis no YouTube depois para um replay. E, pessoal, era isso que eu programei aqui para vocês para hoje, para esse nosso bate-papo, né? Super obrigado. E tá meu contato, tá? Meu e-mail e meu Instagram, fiquem à vontade, né? Para entrar em contato comigo. Para quem já está matriculado, me aguarde que em março eu estou chegando. Para os que não se matricularam ainda, vai ser um prazer ter vocês, tá? Tanto nessa turma presencial lá em Recife, quanto em qualquer outra turma online do IPOG, tá? E aí, Renato? Professor, aquele momento agora das perguntinhas. Isso, eu gosto desse momento. Pessoal, quem pergunta, o Renato manda presente depois. Então, pessoal, vamos aproveitar esse momento aí para a gente conversar um pouco. Podem mandar as dúvidas aqui no chat, ou melhor ainda, abre a câmera e fala com a gente. Isso mesmo, pode abrir a câmera e falar comigo direto, se vocês quiserem. Eu não mordo, só falo bastante. Enquanto o pessoal vai se organizando aqui, eu quero fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Eu quero saber do senhor, visto a qualidade do time de professores, conteúdo atualizado e diferenciado do curso. E a gente está aprendendo aqui ao longo dessa semana, que é uma área super emergente, né? Sim. Tem um ótimo campo de trabalho. Eu sou da área do marketing, eu estou aqui como organizador, mas eu, desde o início da organização desse evento, eu venho aprendendo sobre o que é o BIM, o que é esse processo todo. E para mim é super enriquecedor. Estou aprendendo coisas que eu nunca tinha visto. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: como você acha que a pessoa que passar por esse curso, como ele vai sair dele? Ó, Renato, eu acho que assim, quem passar por essa pós inteira, né, ela sai um profissional, não, uma profissional diferente, tá? Primeiro, assim, por trabalhar em BIM, vocês já estão percebendo, pelo que eu pude falar um pouquinho, o Alan também falou, e o Dudu também, né, vocês vão ter a Thailise ainda também, que é a rainha do interiores, né? É uma questão de método. Então, assim, eu acho que um aluno, né, um profissional que entra numa pós dessa em BIM, né, ele passa a descobrir um novo método de trabalho, principalmente em questões de produtividade, tá? Então, assim, um processo em BIM, ele acaba sendo muito mais produtivo e muito mais assertivo, porque você não vai dar margem para erros, porque você já inseriu, você já pensou nas informações antes de começar a desenhar. Então, o que que eu acho, não, que eu tenho certeza, né? Que quem sai dessa pós sai uma pessoa assim altamente pronta para o mercado de trabalho atual, tá? Totalmente preparada, né, para essa grande demanda do BIM que cada vez está mais aumentando, e uma pessoa que vai ter mais tempo, né, para ela mesma, para a família dela, para ela continuar estudando, para ela continuar curtindo a própria vida sem se matar para entregar um projeto para um cliente depois. Essa produtividade, né, e eu falo isso muito depois de pós-pandemia, né, eu acho assim que qualquer tempo que você tenha para você mesmo e para os outros, pessoas que você gosta, isso assim é fundamental. Isso não tem preço, né? Então assim, a partir do momento que você passa a ser mais produtivo, que você não vai ter mais questões de atrasar projeto para cliente, ou seja, você vai cumprir teus prazos, o seu projeto ele vai ter um nível de informação suficiente para que não haja desperdícios na obra, ou seja, você vai evitar retrabalho, você vai evitar perda de material, você vai evitar que o seu cliente fique insatisfeito, tá? Você vai ganhar mais, né? Você vai ser mais respeitado e ainda vai sobrar tempo para você mesmo. Então, assim, eu acho que isso é uma pessoa muito melhor, um ser humano e um profissional high level. Respondi? Na minha opinião, muito bem. Acredito que é de muito
muita importância para quem está passando por aqui saber disso, né? Sim, porque eu sou super sincero, eu acho que o mundo, assim, dinheiro é bom, mas não é tudo na vida, né? Então, assim, a gente também tem que ter tempo para a gente, tem que saber, assim, ser produtivo, né? Assim, não, deixar de procrastinar e perder tempo. Para que perder tempo, tá? Opa, o Sérgio levantou a mão, pode falar, Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa noite Boa aí, noite, Neto. Parabéns pela apresentação. Assim, eu obrigado. gostaria de saber, assim, essa questão da simulação termoenergética, né, que é feita dentro do Uhum, Revit. Se, assim, eu venho pesquisando também sobre esse tema e a minha pergunta é se essa simulação que é feita dentro do Revit, ela atende à norma de desempenho e ao INC, por exemplo, que é a normativa técnica do Inmetro, né, para edificações comerciais. uhum, Porque assim, eu vejo que no mercado existem alguns softwares que são específicos, né, como o Design Builder, que tem até uma integração sim. com o Revit e parece que os Uhum. cálculos são mais assertivos. Aí eu queria essa informação se atende ou não à norma de desempenho essa. Sérgio, com relação à parte de desempenho, a gente não tem uma questão de desempenho energético, né? A norma avalia desempenho térmico, lumínico e acústico, que está bem relacionado com esse tema, né? Então, assim, com relação a desempenho acústico e desempenho lumínico, sim, dá para trabalhar muito bem dentro do próprio Revit, tá? Desempenho térmico, infelizmente, não, tá? O desempenho térmico, porque o desempenho térmico ele trabalha com relação à temperatura do ar externo com a temperatura do ar interno. E aí o Revit não faz essa leitura, tá? Em termos assim de software, né, hoje que você poderia trabalhar, claro, assim, sem problema nenhum, né? Partindo assim, principalmente partindo do princípio que a gente trabalha, tá? Uma das vantagens do BIM é trabalhar em IFC, né? Para a parte do desempenho térmico, aí eu sugiro que você trabalhe com o Termos, se eu não me engano, esse é o nome, da ACA, Termos tá? da ACA? Isso. Da ACA, ACCA, tá? Isso. Esse software, ele vai pegar, se você fizer todo esse modelo seu, por exemplo, no Revit, no ArchiCAD, por exemplo, colocar todas essas informações que eu passei para vocês, falei, né? Em termos dos materiais, isso vai junto dele, tá? E aí acontece, no software da ACA, você faz o que a gente chama de ponte térmica. Você tem que indicar no software, por exemplo, onde isso é uma laje, isso aqui é um pilar. Aqui você tem uma ponte térmica, uma ligação. Aqui você tem um ponto de transferência de calor, entendeu? Perfeito. E aí o que acontece? Esse software da ACA, ele usa o algoritmo do Energy Plus. O Energy Plus é o melhor software que existe para análise térmica, tá? Ele realmente considera a temperatura externa do ar, a temperatura interna do ar e os materiais de construção, tá? Só que o Energy Plus não é BIM. O Energy Plus é um software, né, de engenharia também, que dá para ser muito bem utilizado, posso dizer assim, utilizado a partir do SketchUp, né? Mas aí você tinha, assim, dentro de um fluxo BIM, isso hoje se perde, né, de trabalho. Porque você modelar, jogar para o Sketch, porque a hora que você joga para o SketchUp, ele não trabalha da mesma forma, você não desenha espessuras. Justamente, não As faz sentido espessuras, a gente modelar no Revit em um mundo BIM e retroceder para um mundo CAD e SketchUp. Não faz sentido, realmente. isso. É porque, assim, no SketchUp, eu não vou nem entrar muito nesse mérito, mas o SketchUp tem como você inserir parâmetros BIM nele, né, parâmetros IFC nele. Mas o que acontece? Para fazer o modelo térmico dele, ele não considera a espessura. Então, ou seja, aquele modelo, vamos supor que ele lesse exatamente o IFC, fosse certinho para o Sketch, né? A hora que vai fazer a parte do Energy Plus no Sketch, ele não faz questão que você tenha espessura de parede, espessura de material, porque o material você insere de outra forma, de uma forma manual. É como se você preenchesse uma planilha, entendeu? Agora, Entendo. a ACA pegou o Energy Plus e jogou dentro de um software BIM. Aí funciona assim. Perfeito. Tá? Então, assim, aí Perfeito, perfeito. você consegue atender a norma de desempenho da parte térmica perfeitamente. Tá? Perfeito. Eu tinha ouvido falar assim desse Design Builder, que é um software em inglês, se eu não me engano, que ele também utiliza o Energy Plus Cloud, né, que é justamente o Energy Uhum. Plus
o motor de simulação do Energy Isso, Plus, né? E aí eu vi que isso. tinha essa solução da Design Builder, que é um software específico, e também tem um pessoal de uma pesquisa assim mais independente que estavam usando o Ladybug no Dynamo, não sei se eu já ouvi falar algo do tipo. Já, mas nunca usei. Eu uso só o Rhinoceros, eu não uso o Ladybug. Mas Perfeito, assim, é perfeito. para outras coisas. É para outra. Não, perfeito. Eu acho Né? que para minha dúvida aí, que assim, eu pesquiso mais nessa parte da eficiência térmica, eu acho que a minha pesquisa Uhum. está indo no rumo certo. Tem esse software que eu estou estudando, Design Build, eu vou pegar esse agora Termos para dar uma vasculhada também, para a gente seguir Eu não evoluindo. sei qual que é a resposta que o Design Builder dá. O Termos da ACA, ele faz exatamente o que a norma de desempenho pede, que é a temperatura externa com a temperatura interna. Tá? Isso. Então tem O que tomar Design esse Builder, cuidado, porque... ele atende também a norma de desempenho, Então perfeito. isso. Ótimo. E fica dentro de um universo BIM, né? Isso, sim. Perfeito. Tem uma interoperabilidade muito boa com o Rap. Ótimo, tem mesmo. Isso tem mesmo. Show Perfeito, de muito bola. obrigado. Tá no caminho. Imagina, eu que te agradeço. Mais perguntas? Mais perguntas? Boa noite. Tá ouvindo? O Oi, microfone tá Daniel, ligado? tô te ouvindo sim. Opa, perfeito. Tô ouvindo. Professor, Aham. uma dúvida minha é o seguinte: algumas Ah, empresas já estão fornecendo ah, algumas famílias já modeladas por Revit, por exemplo. sim. O senhor sabe de alguma que já está fornecendo essas famílias, sei lá, talvez de paredes, de tintas, de tijolos, já com todas essas informações que a gente precisa colocar, tanta informação da condutibilidade térmica, quanto outras informações que às vezes fica faltando ali no Revit quando a gente vai mexer nele, como na parte da descrição dele ou Daniel, na da análise analítica. se eu não me engano, eu acho que é a única que eu conheço, tá? Mas assim, esse se eu não me engano, porque eu conversei com uma representante deles, né? Mas assim, eu não olhei ainda a informação, não peguei a família e olhei, tá? Mas se eu não me engano, a única empresa que tem isso pronto hoje é a Knauf, de gesso acartonado, tá? Conversando com a Knauf, Knauf, de gesso acartonado. Tá? De bloco, por exemplo, tem aquela Pauluzi, né, que disponibiliza os blocos, e são blocos estruturais, inclusive, né? Eles não têm, tá? Mas assim, é aquela história, Daniel, assim, às vezes, assim, talvez a gente não encontre tudo pronto, mas se você colocar isso dentro de um template, fica pronto para você para sempre, entendeu? Então, assim, é algo que não é um trabalho tão grande assim de conseguir de colocar essas informações do jeito certo, tá? Claro, assim, se não for na base do template, toda vez que você modelar, ficar colocando isso de novo, de novo, de novo, de novo, aí é chato, né? Porque, assim, tanto o Revit quanto o ArchiCAD, se você coloca lá, por exemplo, as informações para uma unidade de um material, a hora que você coloca a espessura, ele já calcula para você a resposta, considerando a espessura daquele material como um todo, tá? Então, funciona super bem, tá bom? Entendi, perfeito. Muito obrigado, professor. De nada. Mais perguntas? Tô gostando. Adoro a parte de pergunta. Aliás, é uma dúvida, agora não tem tanto a ver Opa, com essa parte da aula do senhor, mas é mais sobre uma coisa que o senhor mostrou, que foi aquela construção, na verdade, aquelas paredes lá que tinha uma boa absorção térmica. O senhor tem alguma recomendação de algum material para a gente olhar, para a gente conseguir desenvolver ou projetar uma parede com aquela mesma eficiência? Ou, no caso, uma construção com aquela mesma eficiência térmica? Perdão, falei parede, é construção. tem. Tem. Aqueles desenhos que eu mostrei para você, aquilo lá faz parte do anexo 5 do RTQC, do Procel. Tá? Então, lá no Procel Edifica, se você entrar no site do PBE Edifica, você consegue exatamente aquele material como um todo. Tá?
Aquilo não é meu, é do PBE Edifica. A que você está falando assim, que eu coloquei o desenho da parede, o desenho da cobertura, é esse? Isso. Lá tem. Onde tem também, Daniel, é naquele site do Projeti. Não sei se você conhece a ferramenta. Projeti. Vou pôr aqui no chat para vocês. Cadê o chat? Deixa eu achar aqui. E Sim, também, perfeito. sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor. Eu vou aproveitar o chat. Eu acho que eu consigo fazer isso ali. Eu vou colocar aquele material. Você vai Hum. ser meu aluno em março? Ainda não. Não, eu sou estudante de engenharia ainda. Vai daí, tá acabando? Não, vai demorar um pouco mais, e fora que eu estudo no Rio de Janeiro, então tá um pouco longe. Tem mais Ah, mas 2 você anos pode ainda fazer a pela pós online. frente. Mas você pode fazer a pós online depois. Isso eu tenho vontade de fazer quando eu estiver no meu É... último ano. Isso, legal. Uhum. Ô, Renato, eu coloquei um arquivo aqui no chat. Todo mundo consegue ter acesso? Eu tô vendo ele aqui. Anexo 5, catálogo de propriedades térmicas. Apareceu aí para você? Apareceu aqui para mim, eu vou baixar e no final da semana da BioWiki, a gente faz uma pasta de cada professor com materiais que os professores queiram disponibilizar. E o pessoal recebe um link Ah, de perfeito. acesso ao material de todo mundo. Recebe Perfeito. o da palestra, recebe, depois futuramente recebe também e-mail com o link da palestra na íntegra. Tem um monte de brinde, Uhum. tem acesso. Legal. Bom, eu antecipei, dei um spoiler aí do presente do Renato para vocês, mas tá aí, tá, Daniel? O que você me pediu tá aí. Já estava fácil de eu pegar aqui, já coloquei aí, fica mais fácil também. Tá bom? Ok, perfeito. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E aí, mestre Renato, mais alguma coisa? E baixei o arquivo já para a galera depois ter na sua pastinha. Vamos lá, pessoal. Esse é o momento, aproveitem. Sessão única. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter aqui o entrevistado pronto a responder. Só para dar um aviso aqui de caráter geral, que amanhã, dia 26, a gente vai ter de novo o nosso momento de aprendizado aqui do BIM, e é o nosso último dia com a professora Thailise, que ela vai falar Pera, hein? sobre modelagem BIM, né? Paramétrica e personalizada para projetos de interiores. O professor já falou ali sobre ela um pouquinho hoje, né? Essa é fera. Eu, se fosse vocês, eu estaria aqui de novo amanhã para ver a palestra da Thailise. É fera. Sou fã dela. Ela promete aqui, ó, que com o BIM pode influenciar positivamente e impactar na produtividade e faturamento das equipes de projetos, nos processos de criação personalizada de arquitetura de interiores. Então, amanhã essa aqui vai estar muito legal. E o E vem nosso... muito de encontro a resposta que eu te dei, né, Renato? Aumentar a produtividade. Então, assim, Isso, estou é vendo importantíssimo. que tem muito a ver, né? Pelo que eu vejo aqui dos dias que a gente está conversando, desde o professor Alan, depois ontem o professor Eduardo, tem se falado muito na produtividade, né? Sim, Então, esse é um é ponto crucial. interessante, né? Ponto a ser pensado. Uhum. E, então, para finalizar hoje, professor, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que te agradeço. Mesmo o senhor não estando, vamos dizer assim, no seu momento de trabalho, está curtindo um passeio, mas disponibilizou um pouquinho do seu tempo para estar aqui conversando com a gente. Espero que a gente possa voltar a conversar de novo, porque eu vejo que essa área ela é muito imersiva, tem muitas coisas interessantes para conversar. E a gente até, inclusive, tem o podcast, que é o nosso quadro lá no Instagram, onde a gente faz live com um entrevistado que traz assuntos interessantes.
já fica o convite para você de uma próxima oportunidade de participar com a gente. Obrigado. Conta comigo, com certeza. Só chamar que eu vou. Já vai para a agenda, então. Pode mandar. Tô Legal. vendo aqui o pessoal agradecendo. Pessoal, eu que agradeço vocês pelo tempo de vocês, por terem me ouvido, por estarem aqui, né, e quererem realmente se tornar profissionais e pessoas melhores. Vocês estão de parabéns também. E não percam, amanhã tá a Elise, tá? Que vocês vão gostar bastante também. E qualquer coisa, tá? O Renato também tem meu contato, pode pedir para ele que ele passa para vocês, tá bom? E nos cruzamos por aí mais vezes. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai ficar... Muito obrigado a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos que participaram. Boa noite. Amanhã, como sempre, a gente tem o link novo lá no Simpla para acessar a sala. E também vocês recebem um e-mail lá no final da tarde com o link da sala e o nosso assunto de amanhã, como a gente faz todos os dias. Como eu falei ontem, certificados e a pasta com todo o material que foi disponibilizado, a gente vai lançar na semana que vem e vocês vão recebendo tudo por e-mail. Pedidos especiais, entrem lá no nosso Instagram, podem deixar lá o recado lá, vai falar com a nossa assistente lá, a Júlia, que vai estar lá pronta para atender vocês e bater um papo. E show de bola, o pessoal preparadíssimo. É isso aí. E para quem estiver interessado no curso, a Júlia também pode ajudar vocês lá no Instagram ou acessando o nosso link do Linktree. Aqui também tem o nosso link do WhatsApp, né? O WhatsApp hoje é a nossa principal ferramenta para conversar. Vou deixar o link aqui para vocês. E aí, a gente fica por aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Muito obrigado a todos. Obrigadão, Renato. Tchau, tchau.